Olá, o programa Deu Certo começa agora, temporada Empreendedorismo. E os convidados de hoje são Fernando Lopes e Lídia Prieto, fundadores do Grupo Casa, que oferece oficinas de teatro para todas as idades, promovendo assim a cultura do nosso estado. Sejam muito bem-vindos e obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Bom, queremos parabenizá-lo pelo primeiro ano de Grupo Casa e perguntar qual foram os momentos marcantes que motivaram vocês a fechar esse primeiro ano com tanto sucesso. Legal. Bom, a gente planejou todo o ano de 2014 lá em Copacabana, onde morávamos. E a gente vinha para cá, a gente decidiu, foi bastante difícil a decisão de sair do Rio e morar em Campo Grande. Eu sou ator e diretor de teatro, já tinha uma carreira com um grupo chamado Alfândega 88 no Rio de Janeiro. E ali já trabalhava numa secretaria do município, da pessoa com deficiência. E a gente tomou uma decisão muito difícil, né, de largar o Rio de Janeiro e vir morar em Campo Grande. Assim, é um momento que você não sabe em que porta você está abrindo, né? E a gente planejou muito isso, então, sentou e fez toda a ordem do que nós faríamos no ano de 2014, né? Eu acho que esse planejamento foi o que nos possibilitou esse, digamos, pequeno sucesso, né? Essa lógica de fazer um negócio, um empreendedorismo cultural. A gente fez tudo que a gente planejou no ano de 2013 para 2014, a gente cumpriu. E no final do ano a gente já estava improvisando, o que é bem legal, né? Quer dizer, a gente conseguiu cumprir todas as etapas e ainda sobrou um tempo para dar uma improvisada. É isso que a gente viajou muito ano passado, né? Nós viajamos pelo palco giratório com 2 espetáculos, assim, 40 cidades, assim, a gente viajou muito. Então, o tempo que a gente ficava aqui, trabalhava pelo projeto do Grupo Casa, né? Fazendo leitura dramatizada, fazendo homenagem a poetas locais. Fizemos o espetáculo Zion, que vai estar em cartaz agora em maio, no Araci Balabanian. E a editora Alvorada nos contratou, foi muito legal. Tinha um livro que eu tive que adaptar, eu estava em Manaus trabalhando e ali já me botando pressão. Olha, termina logo. Eu nem pude. Tinha uma reunião para fechar o trabalho e ele lá em Manaus apresentando, a gente tinha que fechar o trabalho. E eu querendo mergulhar com os botos, aquelas coisas todas. Mas não pude. Foi um ano bastante produtivo pra gente, cansativo também. E todos os eventos foram importantes, assim, né? Porque a gente ter conseguido fazer, em tão pouco tempo que a gente ficava na cidade, conseguir fazer 21 eventos em um ano só, e todos muito elaborados, né? Em espetáculos, todos a gente precisava trabalhar muito. Então a gente viajava o mês inteiro e ficava uma semana por mês em Campo Grande. Essa uma semana a gente fazia tudo que a gente tinha que fazer. Então foi um ano sem dormir mesmo. E uma doação também, porque a gente investiu muito nesse ano, né? Nós abrimos um curso, nossas oficinas, elas são patrocinadoras do nosso projeto de companhia de teatro, né? Então, os primeiros alunos que fizeram o primeiro festival de cenas curtas, que aconteceu no Araci Balabanian, eles já hoje estão na turma avançada, mas eles passaram por um período assim, bastante interessante com a gente, desse festival. Então, eles fizeram Zion e então fizeram o Despertar da Primavera no final do ano. Quer dizer, eles são os nossos principais patrocinadores, né? Agora, nossos colegas de trabalho, agora a equipe que a gente está formando. Porque eu pensei, enquanto diretor de teatro, eu preciso ter gente que queira ou seja capaz de fazer os projetos que nós temos interesse de fazer, né? E ser ator é isso, é trabalhar a respiração, a calma, a dicção, a lógica de construção de personagem. Isso demanda um tempo. Então, a gente tinha uma equipe preparadora e uma equipe sendo preparada para a gente começar 2015 um pouco mais experiente. Olá, conte-nos um pouco como vocês se conheceram e como decidiram aproveitar esse segmento aqui em Campo Grande. Eu adoro contar como a gente se conheceu. A gente morava no Rio e eu tinha recém me separado do meu ex-marido. E eu tenho alguns casamentos, mas ele tem mais que eu. E aí eu estava trabalhando na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, dando aula de teatro. E eu estava sentindo muita falta na minha vida como atriz de estudar palhaçaria. Já tinha um tempo que eu não tinha... A arte do palhaço. Já tinha um tempo que eu não tinha envolvimento e que eu não pegava nenhum personagem que passava por esses lugares. E aí eu estava fazendo um curso de TV e uma amiga que estava fazendo um curso comigo falou que tinha um curso no Teatro Serrador, que ficava na Cinelândia, lá no Rio de Janeiro, e que o curso era gratuito, né? E morar no Rio de Janeiro não é barato, então eu falei, bom, maravilha, gratuito, né? Vou, né? E aí eu fui fazer o curso, e bem na época minha mãe foi diagnosticada com leucemia. Mas quando eu cheguei para fazer o curso, o Fernando era o professor. Então eu fui fazer um curso da arte do palhaço e o Fernando era o professor.
E aí, ao passar do curso, a minha mãe foi piorando e a gente foi se aproximando, né? Eu fui mudei de casa, ele foi me auxiliando na mudança. Teve um momento assim, o Teatro Serrador a gente reabriu no Rio, foi um momento muito importante para mim, assim, que era um teatro de 1940, então a gente ficou 2 anos ocupando esse teatro no centro do Rio, foi bem legal. E eu ofereci então essa oficina de palhaço, né? E aí, claro, a gente chegou, eram 40 alunos, né? E, enfim, eu muito profissional, sempre bastante ético, né? E só tinha ela de mulher bonita, o resto era bem feia. Mentira! E aí, enfim, aí teve um dia que eu estava estreando um espetáculo e a gente experimentando os figurinos do que faríamos do evento de palhaçaria, né? Que seria um protesto na rua, junto com os protestos que estavam acontecendo. Foi naquele período bem conturbado no Brasil. E no Rio no Rio mais ainda. E aí ela fez eu falando, super concentrado, com uns 40 pessoas, ela levantou a saia. Eu cocei minha perna, levantei a saia, né? Eu falei, baixa a saia aí. E eu falei brincando isso, só que eu fiquei muito afetado. Ficou vermelho, igual pimentão. Como é que eu vou continuar agora? Não consigo. E aí ela ficou vermelha, eu fiquei vermelho, ficou todo mundo vermelho. Porque ele fazia sacanagem com todo mundo. Eu achei que ele tava fazendo só mais uma, né? Mas aí quando eu vi que ele se ferrou depois que ele falou, né? Eu falei, não. Eu descia, assim, era alto, descia a escada e pensava assim, nossa, tô apaixonado, já era. E eu era casado nessa época. Já tava me separando também, porque foi um casamento muito legal, lógico, todos os casamentos são muito legais. Mas eu estava num período já muito difícil do meu casamento. Eu morava em Copacabana com essa pessoa que era uma pessoa até muito bacana, uma dramaturga importante no Rio de Janeiro. E aí eu falei, cara, eu cheguei em casa muito apaixonado e falei assim, foi quase no mesmo dia. Eu falei, então, eu tô pegando minhas coisas e tô indo morar no Largo do Baixado, onde um quarto tinha vagado na casa de um amigo. E me separei, então. E aí comecei a tentar conquistar a Lígia. Foi bem difícil. Passei 3 meses bastante... emagreci muito, agora eu vou morrer de novo. Mas foi bem legal. E aí, claro, que a gente se aproximou pelo trabalho, né? A gente montou uma cena curta, uma cena de amor. Foi até interessante porque essa cena que levou a Lígia a entrar na companhia que eu fazia parte, porque o diretor viu a cena, gostou muito dela e convidou ela para fazer parte do palco giratório. Então nós fizemos a maior lua de mel do teatro brasileiro. Nós passamos o ano passado inteiro viajando por 40 cidades, pelo Sesc. Em hotéis incríveis, muito bem pagos, teatros maravilhosos. E juntos, né? E fazendo o nosso trabalho que é de teatro, que é um prazer enorme fazer o que a gente faz. E eu já trabalhava como atriz antes de sair daqui, né? Então eu comecei a fazer teatro em 2003, eu acho, 2002, sei lá. E aí eu já conhecia um pouco a classe artística, o que acontecia um pouco na cidade. E aí eu fui morar em Minas Gerais, morei em São Paulo, fazendo um projeto em São Paulo, fui para o Rio. E aí, quando minha mãe faleceu, minha mãe tinha iniciado na sala da nossa casa, chamava Casa da Poesia Doutora Alda Garcia. Era um espaço onde ela dava aula de poesia e ministrava declamação, estruturação de poema, essas coisas todas. E foi muito difícil para ela fazer isso, porque ela veio de uma família muito humilde e ela era dentista. Então, para ela, era inadmissível alguém ser só artista. Então, durante uns 10 anos, assim, foi ela falando que eu tinha que ter uma outra profissão, né, e não ser só atriz. E aí, tanto que eu me formei em psicologia, né, aqui na UCDB, eu iniciei o curso aqui na UCDB. E aí, então, ela, no final, assim, em maio de 2013, ela fundou lá em casa, na sala da casa mesmo, né, a Casa da Poesia Doutora Alda Garcia, que era uma homenagem à professora de poesia que ela tinha tido, que veio do Rio de Janeiro também e era uma mulher incrível, muito rigorosa. E aí minha mãe herdou toda a biblioteca dessa professora. E aí ela montou a Casa da Poesia, mas no mês seguinte ela foi diagnosticada com leucemia. 3 meses depois ela faleceu. E aí ficou o espaço lá, que era uma sala em casa, né? E aí quando eu vim E o pai dela é muito solitário também aqui em Campo Grande. E aí quando eu vim pro velório e para todas as outras coisas, a gente fez um festão, chamei artistas da cidade, do estado todo para falar poesia e cantar. E uma semana depois era aniversário dela, né? E aí a gente fez um festão, foi super gostoso. E no dia da festa, eu me organizei para voltar de carro para o Rio de Janeiro. Mas eu nunca tinha dirigido sozinha, né, na estrada. E aí eu pedi pro Fer vir do Rio até Campo Grande pra gente voltar junto de carro. E aí ele chegou, então, no dia da festa. E aí ele ficou encantado com, como assim, né, que pessoas malucas festejando o aniversário de alguém que já morreu, né?
Mas eu fico pensando, poxa, a gente tem que comemorar, né? Quando alguém morre, deixa alguma coisa importante no mundo, né? Porque tem gente que morre, não serve pra nada, e aí tudo bem a gente só chorar, né? E foi um encontro de artistas. Eu achei muito bonito porque era um encontro de poetas e eu chegando aqui, eu não conhecia Campo Grande. Eu sou de Campo Grande, só que do Rio de Janeiro, né? Que é um bairro no Rio de Janeiro. Meu pai hoje diz que uma vez nasceu em Campo Grande, vai morrer em Campo Grande, não importa onde. E então eu cheguei e fiquei muito encantado com a cidade. Primeiro eu achei a cidade muito moderna, muito, né, uma cidade pequena, gostosa, né, 900 mil habitantes, um pouco menos talvez, mas muito gostosa, muito aprazível. Eu achei assim que eu já estava querendo sair do Rio, o Rio é muito violento, muita competição, e eu queria fazer um projeto de teatro onde a gente pudesse ter calma para fazer as coisas e ter uma qualidade de vida melhor. E aí, quando eu cheguei, encontrei essas pessoas todas muito encantadoras, assim, poetas e músicos ali, naquele momento tão à flor da pele, né, assim. A Nildes era uma pessoa muito especial, assim, uma declamadora excelente, que tinha uma capacidade de declamar poesias, assim, que eu não conheço igual, assim. E aí eu fiquei, assim, muito encantado com isso tudo, e aí conversando com o pai dela, e o pai dela assim, então a gente precisa dar continuidade, a gente volta pro Rio nesse lugar, né? E ficava, me incomodava um pouco, assim, ter visto toda a vida da minha mãe, a luta que ela teve para conseguir se encontrar como artista, né? Eu me lembro em fevereiro que ela foi lá pro Rio na minha casa, e eu morava na Lapa nessa época, e aí ela sentou no sofá de casa e bem emocionada, assim, ela me falou que finalmente ela tinha entendido que ela era poeta e que ela não era dentista. E que eu falei assim, nossa, antes tarde do que nunca, né? Porra, meu Deus, demorou pra caramba. E foi muito interessante isso, desculpa. Falei, porra. E foi muito interessante. E foi muito interessante isso pra ela, porque a partir desse lugar onde ela entra com esse entendimento de possibilidade de vida, né? Porque nada é fácil, né? Qualquer segmento que a gente escolher, a gente vai ter que se dedicar da mesma forma, né? Se for de verdade, né? E aí, a partir desse momento, eu fiquei muito marcada em relação a, meu Deus, né? Eu entendi muito rápido que eu podia ser só artista, né? Que eu não precisava de outra profissão, que eu não precisava me movimentar para outros lados e se enfocar. E ela demorou muito para entender essa possibilidade. E aí eu entendi que tinha uma energia muito grande artística ali naquele espaço. Não só de luta, mas uma arte mais pura do que qualquer outra coisa. E aí eu fiquei, putz, a gente não pode deixar isso morrer, né? E tá lá, e a gente super bem no Rio. E aí mesmo meu pai sozinho. Tem meu irmão, né? Mas homem não serve para muita coisa, né? Então, assim... Nessas horas não serve. Nessas horas é mais difícil. E aí, então, a gente discutindo muito. Todo dia a gente discutia todas as questões. Tinha época que ela queria vir muito, e aí ela, não, vamos, agora a gente vai. Eu ficava assim, super encantado, falei, beleza, vamos sair do Rio. Aí ela desistia. Aí eu, puxa vida. E aí, grupos daqui me ligaram, Lígia, você vai vir então agora? Então, se você vier, a gente te contrata, a gente tem um espetáculo Pleno Marcos que vai, né, você vai estrear agora, daqui a 2 meses. Eu falava, não, você não pode largar Los Angeles, isso aqui é Los Angeles. Aí a gente ficava numa indecisão absurda. Mas aí a gente fez um combinado, que se a gente viesse para Campo Grande, trabalharíamos exatamente a mesma quantidade que trabalhávamos no Rio de Janeiro. Então, porque não há lugar que você possa... não tem como fazer teatro em Campo Grande. Não, teatro é teatro. Você faz teatro em qualquer lugar onde você vai. E o fato de a gente estar no palco giratório, isso facilitou um pouco a nossa vida no sentido financeiro, né? Nós ganhávamos o nosso cachê fora e gastávamos todos no projeto. Então nós não precisávamos trabalhar em Campo Grande, assim, para sustentar o projeto, né? Isso foi um facilitador nesse caso. E como o pai dela também, o Marcos Prieto, é importante dizer, um odontólogo importante aqui na cidade, ele nos deu total apoio, né, nesse momento tão frágil da vida dele e com muita alegria, ele vendo esse movimento na casa, né? E aí começamos com um pouco mais de 30 alunos e hoje nós temos 80 alunos, né? Que nós formamos para serem atores, né? Não importa se eles não querem ou não puderem ou não quiserem depois, mas a gente forma as pessoas para serem parceiros de trabalho, né? E isso tem sido muito interessante. Quer dizer, e a cidade, de certa forma, nos recebeu muito bem, né? Eu dizia para eles assim, eu não posso chegar lá de humilde, entre aspas, eu não posso chegar lá, eu tenho 41 anos, não pareço que eu estou malhando. Mas assim, eu não podia chegar lá simplesmente assim para só observar. Eu tinha que entender que eu poderia somar muito na cidade. E como eu viajei muito pelo país, assim, pelo Sesc, em projetos de dramaturgia, dando aula de palhaçaria, eu podia chegar aqui e acrescentar alguma coisa na classe artística, entendendo também o que eu poderia receber da classe artística local, né? E isso foi muito importante pra gente. Então a gente estava muito de peito aberto, a cidade estava muito receptiva nesse momento, e isso acho que a gente deu muita sorte, né? E aí a gente está muito bem localizado, que é ali perto do Shopping Campo Grande,
E a gente, então, foi fazendo, a gente quebrou parede, fez um buraquinho, que é uma boquinha de cena, agora ela aumentou, ficou um pouco maior, então a gente começou a criar um espaço para a gente ensaiar, um espaço de representação. Nós apresentamos agora um espetáculo lá, que foi o Baixio dos Doidos. Quer dizer, então a coisa foi acontecendo de maneira muito gradual. E ali já tem uma expertise que me agrada muito, assim, que ela não tem medo, né? Então, assim, nos primeiros 2 meses de aula com os alunos que nunca fizeram teatro, ela falou assim, vamos colocar todo mundo em cena. Né? E nós conseguimos Horaci Balabanian, e aí eu até falei, a gente estava no Recife, eu falei, sério, assim, será que eles conseguem? E ela começou a montar monólogos, eram cenas curtas, né? De 15 minutos, monólogos ou diálogos entre 2 atores ou um ator só, e muito maduros, né? Tinha uma menina que fazia um monólogo, nossa, usando textos da Clarice Lispector e outras referências, e eu dizia, nossa, o texto que atores profissionais teriam dificuldade de fazer, e ela fez com muita maturidade. Então, mas eu convido a vocês a assistirem as leituras dramatizadas que acontecem na casa uma vez por mês ou 2 vezes por mês. Nós nos reunimos com atores, nossos parceiros, amigos, ensaiamos e apresentamos uma leitura dramatizada, que é uma leitura com um pouco de encenação teatral, né? Isso é muito legal. E a gente fazendo esses eventos gratuitos, né? A gente não oferecia na comida, a gente oferecia vinho, queijo, ou no Caldos e Poesias, caldos, né? Que a Lígia fazia, deliciosos, e não cobrávamos entrada. A gente tinha uma coisa assim, contribuição espontânea, né? E a gente, lógico que ficava assim na espontaneidade, assim, contribui, para poder pelo menos manter o projeto, né? Manter aquele evento, né? Os eventos sempre foram pagos por eles mesmos, né? Mas isso, assim, toda a nossa dedicação inicial, ela, por mais que a gente não lucrasse financeiramente com tudo que estava acontecendo, a gente estava saindo no jornal de 15 em 15 dias, a gente estava, muita matéria, muita gente ligando, muita gente conhecendo, nossos alunos aumentavam, então muitos projetos, a gente estava ocupando a cidade, né? A gente estava sendo visto, crescendo, sendo visto. E tanto assim, no final do ano passado, tínhamos poucos espetáculos, né? Mas hoje, quando a gente sentou semana passada para fechar o Horaci Balabanian, a gente pensou, nossa, temos 4 espetáculos já, né? Então, quanto mais a gente trabalha, mais a gente pouco mais de 1 ano de existência e provavelmente umas 200 matérias de jornal, que é muito legal. Entrevista na TV Morena, entrevista na Record. Então, assim, isso é muito importante para nós. E vir aqui também hoje é muito importante para nós, né? Quer dizer, apresentar o nosso trabalho para essa plateia, para os espectadores que vão assistir esse programa no decorrer do ano. Quer dizer, para nós é muito importante essa comunicabilidade com as pessoas, para que as pessoas saibam que nós existimos, né? E talvez elas cheguem lá e gostem, e queiram participar do nosso projeto com a gente, né? Ou não, talvez elas vejam uma vez, eu não gostei muito, vou voltar para o meu lugar. Não tem problema. Mas é importante que a gente se faça conhecido, né? Se faça conhecer. O programa Deu Certo vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais Grupo Casa. Quem desrespeita as leis de trânsito sofre as consequências. Esta cena você pode evitar. Agora é lei. Desde o ensino fundamental, as crianças já aprendem a importância de respeitar as leis de trânsito. Faça a sua parte. Educação para o trânsito. Mais que uma obrigação, uma lição de vida. Estamos de volta com o programa Deu Certo, temporada Empreendedorismo. Estamos aqui com Fernando Lopes e Lígia Prieto. E eu gostaria de saber o seguinte. Tivemos esse triste episódio da Fundação de Cultura, agora, recentemente, e eu gostaria de saber qual a visão do Grupo Casa em relação a essa manifestação, aos artistas reclamando seus direitos e tudo mais. Primeiro, eu gosto sempre de explicar um pouco o procedimento, né? Existe um edital que provavelmente deve ter mais de 10 anos, com certeza, não tenho conhecimento até de mais do que isso. E esse edital, ele é assim, você prepara um projeto para participar desse edital, você se junta, gasta 2, 3 semanas pensando num bom projeto, elaborando ele de maneira que ele se encaixe nos quesitos do edital. E nós fizemos um projeto, inclusive, para circular em torno de 10 escolas municipais, com palhaçaria, combatendo bullying, uma semana de estadia em cada escola dessa, com uma oficina de palhaçaria. Nós julgamos muito importante essa lógica de parceria com a educação, né? E nós passamos muito tempo elaborando esse projeto. E aí nós fomos selecionados, é um edital, enfim, é uma concorrência aberta, né? E nós fomos uns dos 100 contemplados, né?
nesse edital. E aí a gente fica feliz, porque foi, né, e finalmente vai então implantar um projeto novo na cidade, a gente vai conseguir percorrer algumas escolas, e aí a gente se depara com uma situação quase com uma incomunicabilidade da prefeitura com a classe artística, dizendo que não tem dinheiro para pagar. Então, assim, por que abrir o edital, então, né? Quer dizer, por que coloca a gente nessa situação, né, de trabalhadores impedidos de trabalhar, né? Isso foi muito ruim para nós, isso dá um ranço ruim, né? E nós descobrimos isso de uma maneira muito bruta também, né? Nós fomos, a prefeitura ligou para a gente e nos convidou para fazer parte de um projeto que acontecia na praça da Orla. E nós então fizemos um projeto, ensaiamos a peça durante um período e ficamos lá, um projeto de poesia, muito legal, palhaço e poesia, fizemos o cenário, produzimos, gastamos dinheiro nisso, e aí eu disse assim, Lígia, preciso ligar para a prefeitura para pedir um contrato, porque isso há 2 dias já aconteceu o evento. E quando a Lígia ligou para pedir o contrato, porque evidentemente precisa assinar o contrato, né? Precisa ter um mínimo de segurança, de profissionalismo isso, né? Uma prefeitura não pode ser amadora, né? Em nenhum estágio, né? E principalmente na cultura, que é tão sensível já, né? E aí a gente descobre que a prefeitura tinha cancelado todos os eventos culturais da cidade, quer dizer, então a gente só ia saber quando chegasse na Orla. E isso foi muito ruim também para nós, então nós resolvemos, então, mesmo assim, fazer o evento. Nós fizemos um evento de graça, como doação, parte do Grupo Casa, porque nós achamos que os cidadãos, as pessoas da cidade merecem, têm direito à cultura, têm direito à arte, né? E no nosso caso, a arte do teatro. E aí, assim, então a gente achou que a prefeitura teve muito descaso. Então não tenho dúvida nenhuma que o movimento SOS Cultura tem total legitimidade e nos representa quando reivindica justamente não só a questão do 1% para a cultura, mas também a questão do Fonteatro do FEMIC. Porque assim, a prefeitura, na verdade, nos abandonou, ela não nos comunicou, ela não foi profissional o suficiente com a gente, né? E nós estamos aqui de uma maneira... E quando eu digo assim, algumas pessoas podem dizer assim, mas para que serve o teatro? Para que serve a cultura, né? Assim, e por isso, na minha opinião, é uma necessidade básica, assim como saúde, educação, e a cultura está atrelada à educação, né? Como é que a gente vai, por exemplo, ir para um lugar afastado se a gente não tem condição de ir para esse lugar mais afastado? As pessoas que estão lá também precisam de cultura, não é só nós que moramos aqui bem, né, em Campo Grande, que podemos estudar bem e andar bem de carro e fazer nossas relações de classe média que somos, entendeu? Mas as pessoas lá na periferia também precisam que lá chegue também diversidade cultural, né? E só com o apoio do Estado a gente pode fazer isso, né? Eu acho que o Estado, a prefeitura não entendeu muito bem isso. Eu acho que o prefeito... O Estado a gente tem um pouco mais de graça, né? Que a gente quando eu digo Estado, o Estado governamental, né? Mas o Estado, sim, o Estado hoje é muito novo, né? Acabou de entrar, uma secretaria nova, né? Pessoas novas, né? Entraram agora junto com o novo governador. A gente tem muita esperança de que isso seja... mais bem visto. Bem visto. Mas tem alguns lugares que o artista não chega, né? Então a gente não consegue, por mais que a gente faça, a gente não consegue estar em todos os lugares. Então é importante que a prefeitura, principalmente a prefeitura de uma cidade, organize isso de uma forma que a arte esteja em todos os lugares. Porque a gente precisa, como qualquer outro trabalho, a gente está trabalhando e a gente não tem como oferecer muitas coisas porque a gente tem conta para pagar, a gente precisa comer, a gente precisa... Enfim, então alguns projetos a gente não consegue sem o apoio da prefeitura e do governo, né? Então, parece que a impressão que dá é que Campo Grande ainda não entendeu isso. Talvez nem a prefeitura e talvez nem a população. Porque essa reivindicação dos artistas tinham, de fato, 70% talvez dos artistas, ainda talvez nem os artistas entenderam, porque ainda tinha artista que não estava lá lutando, né? Por medo, a gente não sabe. Mas, por exemplo, nós temos um projeto que é para circular nas escolas pantaneiras e agrícolas, né? Um projeto de teatro, teatro na calçada e etc. Quer dizer, sem uma instância governamental de incentivo à cultura, isso não é possível de acontecer. Eu não posso ir para uma escola agrícola e cobrar ingresso daquelas crianças, entendeu? E nem dos colonos, né? Então, assim, e são projetos importantes, porque nós julgamos que, sim, é preciso que os estudantes de uma escola mais afastada, uma escola municipal mais próxima do campo, eles tenham um contato com o teatro, né? Enfim, é o que nós defendemos e o que o SOS Cultura tem defendido. A minha coisa mais preocupante, ou que me afeta um pouco mais, é a falta de comunicabilidade, né? É a falta de sinceridade, de chegar mesmo, né? E dizer assim, olha, é o que nós temos, não tem uma comunicabilidade realmente... Parece que assim, tipo, eu não entendo a cultura, não sei...
E aí eu digo o seguinte, o que o prefeitinho, uma criança, né, recebe, não esquece nunca mais. Então, o que o Olartinho, que é o nosso prefeito hoje, não aprendeu, o Olarte não vai aprender. Então é muito importante que a gente faça teatro para criança, para a infância e juventude, para que ela acompanhe, vá ao teatro, vá ao cinema, vá a um show de dança e que tenha esse segmento mais elaborado, leia, né? que leia e que tenha incentivo nesse sentido para que quando ela se torne um adulto, se ela vier a ser prefeito ou governadora, e que ela possa ser então uma pessoa que tenha isso como também importante, né? Mas se a pessoa nunca foi, como é que ela vai achar que é importante, né? Agora nós vamos para um momento de descontração, onde nós temos a pergunta nada a ver. Eu queria saber de vocês o que vocês queriam ser quando eram crianças e por quê. Legal. Eu queria ser salva-vidas. Eu surfava, sempre surfei desde pequeno, adorava o mar, adoro muito o mar ainda, né? E eu queria ser salva-vidas porque, para mim, assim, o meu pai trabalhou muito, né? Saía de casa 4 da manhã, voltava para casa às 10, era dono de comércio, era uma loucura, né? Meu irmão foi no mesmo caminho. E eu queria fazer uma coisa mais próxima de não fazer nada, né? E é claro que eu estou brincando, eu respeito muito essa profissão de salva-vidas, mas ir estar na praia era como se eu estivesse no meu lugar de lazer e tal, e ainda estava ali ajudando as pessoas, né, a não morrerem afogadas. Eu tinha esse ideal quando eu não lembro muito assim, eu me lembro que eu via... eu me lembro quando eu tinha uns 3 anos, minha mãe perguntou o que eu ia ser quando crescer, eu falei que eu ia ser mamãe. Hoje eu tenho 80 filhos, né? Mas eu me lembro de depois, assim, eu não ter nenhuma fixação. Tanto que quando eu fui fazer o vestibular mesmo, eu falei, mamãe mandou em psicologia. Porque eu queria artes cênicas, mas meus pais não... Eu queria naquele momento, assim, mas também não sabia se eu queria, se eu não queria. Eu já era atriz, né? Já estava ali trabalhando, então isso me deixava um pouco... Então a vida sempre foi acontecendo, eu nunca tive um sonho de criança, não me lembro. Queria saber cantar, eu sou uma voz horrorosa, mas isso eu deixo para a próxima encarnação. Vou nascer na próxima encarnação desejando isso. Fernando, Lígia, a gente queria agradecer pela presença de vocês aqui hoje, mas antes a gente gostaria de uma dica para nós, futuros empreendedores. Da comunicação, né? Se comuniquem. Se comuniquem muito, falem muito, pensem muito, escrevam muito, pensem a roupa de vocês, pensem o cabelo de vocês, pensem o personagem que vocês... Nós todos desempenhamos papéis no dia a dia, né? De diversos papéis. A gente é mãe, é pai, é filha, marido, é namorada, é universitário. São muitos papéis, né? E é preciso encará-los como papéis mesmo, como personagens, né? Então se comuniquem com os corpos e com as palavras, etc. A minha dica é coragem. Porque o mundo é cheio de coisas, parece que enquanto a gente está indo para frente, tem uma maré inteira levando a gente para trás. E se a gente não tiver coragem mesmo, a gente volta, né? E muda e fica em lugar nenhum, né? Fica no limbo. Então, coragem. Eu acho que a partir de agora, assim, entendendo qual é o caminho, não tenham dúvida. Porque a vida, na verdade, ela não, às vezes não dá escolha mesmo, né? Quando a gente chega no momento, a gente fala, nossa, que besta, né? Achei que eu podia escolher, mas na verdade a vida já tinha escolhido há muito tempo, né? Então, a gente fica sem saída mesmo. Então, coragem. Muito obrigada e, como se diz no teatro, muita merda pro Grupo Casa. O Deu Certo fica por aqui. Até a próxima.